Agora, uma pessoa que vem, que lê uma informação e quer te dar uma dica e nem aplica na vida dela, você tem que desconfiar, você tem que buscar informação. É a mesma coisa com a Ipse. Esse ano nós completamos 18 anos de mercado. Então, se alguém quer uma ajuda para construir uma marca, uma campanha, a potencializar as vendas no seu negócio, a Ipse tem cases, a gente pode comprovar que a gente já aplicou isso que nós estamos falando. Nós temos como provar isso. Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu, aqui é o André De Lázari e sejam bem-vindos ao último episódio da série de entrevistas que nós estamos fazendo neste quadro do Diário do Iguaçu para o caderno especial de 27 anos do jornal que veiculou na quarta-feira, dia 27 de março, quando o jornal fez 27 anos. Por uma demanda nossa, dos jornalistas do Diário do Iguaçu, fizemos este ano o caderno temático sobre o combate às fake news. Lá você tem diversos recursos, diversas entrevistas, aprofundamento de detalhes, opiniões sobre o assunto. E na área da publicidade e da estratégia em marketing, isso também existe. E para falar sobre o assunto, nós temos aqui um parceiro que pensou o jornalismo online com o Diário do Iguaçu. Porque quando você vai no diregional.com.br, o formato do portal como ele é hoje, nos últimos anos, saiu primeiro da cabeça de Clayton Friedrich, que é o fundador e diretor da Ipse Marketing Estratégico. Muito obrigado por atender a reportagem, seja bem-vindo. Obrigado, André. É uma honra e uma satisfação para a Ipse fazer parte desse caderno especial. É uma satisfação muito grande estar encerrando, essa demanda, desse especial, e espero poder contribuir e trazer algumas dicas, e algumas práticas do dia a dia que a Ipse coloca à disposição dos seus clientes e do mercado. Então, primeiro, para o nosso leitor que não conhece o tema, o que é marketing estratégico? O marketing estratégico, ele busca identificar as reais potencialidades que uma marca, produto ou serviço possui. Identificando essas potencialidades, a gente busca através das estratégias de marketing, suas ferramentas, porque é uma coisa bem interessante. A publicidade, o jornalismo, o design, são todas ferramentas do marketing, Então, a ideia do marketing estratégico é encontrar as evidências que tragam uma singularidade para um projeto. Por que o marketing estratégico ele é especial? E, via de regra, ele busca mais resultados a quem busca essa solução. Porque ele vai despertar a essência de cada marca e, através dessa essência e as evidências que vêm com ela, traçar uma estratégia para gerar uma conexão com o seu mercado cliente, com o seu público-alvo. Então, o marketing estratégico é mais assertivo por essas características. Sim, nós também no jornalismo, quando tratamos a informação, buscamos sempre ser assertivos. E o marketing estratégico ele cuida bastante com a veracidade das informações que são colhidas pelos clientes para trabalhar os produtos e também no que chamamos o jornalismo que é a gestão de crise, quando alguma coisa falsa se publica com más intenções para danificar aquele produto, aquele projeto que está sendo trabalhado. Vamos falar primeiro da gestão de crise. Como que a empresa pensa nisso para preservar aquilo que você sabe que é verdadeiro, que é confiável, que está sendo trabalhado naquele produto para aquele cliente? Dentro do marketing, existem alguns diferenciais, talvez em relação ao jornalismo. Claro. Quando a gente está desenvolvendo uma campanha, essa campanha ela não tem a velocidade do fato que vocês trabalham diariamente, nós temos alguns privilégios. Então, dentro do marketing, a gente pode se dar o luxo de investigar com um tempo maior. Via de regra, o marketing ele dita a velocidade das campanhas. Você faz um cronograma, você trabalha com um planejamento para evitar surpresas. Obviamente que nem tudo é perfeito e algumas situações podem ocorrer no meio de um planejamento, no lançamento de uma campanha. E a gestão de crise ela é fundamental para a gente tratar da melhor forma possível e minimizar o impacto numa campanha. Então, por exemplo, se foi programado, foi projetado uma campanha dentro de um cronograma e por uma eventualidade era uma ação externa, uma ação de comunicação, um evento, uma feira, e tem um tempo chuvoso que não estava previsto, o que a gente faz? Tem que ter um planejamento já
que procura de forma antecipada entender como nós vamos tratar essa crise, né? A gente vai adiar, a gente vai mudar essa comunicação, a gente vai ter um plano B para levar para um local coberto, que traga mais segurança. Então, a gestão de crise, via de regra, ela não pode ocorrer quando a crise está instalada. A gestão de crise no marketing, ela deve ser um plano, ela deve ser uma estratégia, que a gente vai fazer de tudo para não acionar ela, mas ela deve estar contemplada no planejamento do cliente. Quando você contrata uma empresa de marketing como a Ipse, que pensa nas possibilidades, que trabalha com a estratégia, esse plano de contingência está lá. A gente faz de tudo para não acionar ele, mas ele já está previsto. Quando você encontra marcas que têm dificuldade de lidar com algumas situações adversas que ocorreram, via de regra, elas não programaram esse plano de gestão de crise. Uhum. Agora, falando mesmo da informação, quando você tem a campanha, quando você precisa defender, entre aspas, ou projetar algum produto, algum serviço, quais são os cuidados que o marketing estratégico prevê para que tudo aquilo que for falado ao cliente, tudo aquilo que for falado à população seja correto, seja aquilo, mesmo que todo produto e serviço tenha seus pontos fracos, mas que tudo aquilo que seja publicado seja correto? Eu acredito que a responsabilidade e o compromisso com a ética e com a moral. Eu acredito que antes de uma marca existem pessoas, né? Existem pessoas que, do lado do cliente, desenvolveram uma solução e um produto, quanto do lado da agência existem profissionais que estão propagando aquela informação, que estão valorizando ela para chegar ao seu público cliente. Então a primeira questão é a responsabilidade, né? Você sendo profissional com responsabilidade, você vai apurar aquelas evidências que o produto ou serviço carrega. Dentro da Ipse, nós temos um método, uma metodologia proprietária da Ipse, que nós chamamos de uma imersão em essência. Então todo cliente que entra na agência, ou todo cliente que demanda de uma nova campanha para aumentar as vendas de um produto ou um serviço, a primeira ação que o nosso time faz é fazer uma imersão nesse cliente. Então a gente vai investigar o que é o produto, quais são as evidências e as características reais daquele produto, que dores eles tratam no mercado, e em cima dessas evidências nós começamos a encontrar pontos para valorizar aquele produto. A grande questão aqui é valorizar os fatos, valorizar aquilo que realmente o produto entrega, para não levar uma comunicação errônea para o mercado e gerar uma frustração. A Ipse entende e valoriza muito que esse jogo das marcas, né, a gente chama isso do branding, né, que é a alma, né, que é a essência que uma marca, um produto tem no mercado, ele é um jogo infinito. A gente nunca pode olhar para uma campanha, para uma ação, pensando que ela tem um prazo de validade. Por quê? Porque as pessoas hoje têm o poder. O consumidor hoje ele pode encontrar uma campanha, um anúncio, e se ele entender que ele foi enganado, ele se frustrou com aquele comercial, ele pode nunca mais voltar a consumir aquele produto. E o pior, com o poder da comunicação no celular, ele pode comprometer a performance da marca para vários clientes, para vários consumidores, para outros mercados. Então é muito importante a gente trabalhar as campanhas com essa visão de um jogo infinito. Cara, não é só essa ação, é uma ação que vai reverberar ao longo da jornada da marca no mundo. Então, essa responsabilidade de não pensar na venda apenas naquela ação, mas pensar na segurança, na credibilidade que a mensagem que aquela marca está passando para o mercado. Uhum. E pensando no produto DI regional que foi pensado, né, primeiramente por você e depois teve toda uma equipe que lhe ajudou, como surgiu a ideia, que não tem outros portais de notícias da região, de ter um box exclusivo para erratas, para que nós jornalistas, se nós erramos, venhamos acionar, não queremos acionar, isto é a gestão de crise do jornal, não queremos acionar aquela caixinha, mas se precisar, acionar e colocar um texto específico dizendo que erramos nesse ponto. Como que foi a ideia do box de errata? Então, esse trabalho é colaborativo, né? Então, aproveitar a oportunidade, agradecer ao William, agradecer ao Leno, né, a direção do DI que confiou esse projeto junto com a Ipse. Mas esse é um trabalho em que o marketing, né, e aqui é um ponto também para esclarecer, o marketing não inventa nada, André. A nossa função enquanto marketing é potencializar as virtudes e as evidências que o mercado, que o produto, que a empresa, como o projeto com o DI aqui, possui. Então, é muito mais de vocês essa essência
de ter um compromisso com a verdade, de ter um compromisso com a credibilidade, que fez com que dentro da tecnologia existente se acrescentasse no portal essa ferramenta. Então, não é que a IPSE trouxe essa novidade. A IPSE ela viabilizou e potencializou isso no projeto web com vocês, mas algo que já está desde a essência, desde que vocês existem, que é esse compromisso com a verdade. Então, um dos trabalhos do marketing estratégico é ir lá, encontrar o DNA de vocês, encontrar as evidências que vocês têm e trazer isso como uma singularidade, um diferencial para o mercado. Essa é a função do marketing estratégico. O marketing não inventa. Porque quando o marketing inventa, é como se fosse só uma maquiagem num produto ou numa marca. O nosso papel lá na IPSE, o papel do verdadeiro marketing estratégico, é potencializar o que o cliente já tem e levar isso de uma forma atrativa para o mercado. E é o que a gente fez com vocês. A credibilidade e o compromisso com a verdade já é de vocês. Sempre foi. A gente só facilitou esse acesso com os consumidores. Realmente é uma ideia legal, mas até chama atenção porque é difícil você ver isso em portais de notícias de jornais impressos, né? Sendo bem específico. Termos essa sacada, essa conversa e essa recepção entre as partes para ter essa funcionalidade realmente é muito positiva. Então vamos falar um pouquinho mais da IPSE. Qual é que é a área de abrangência? Há quantos anos ela existe? Quais são as outras áreas da economia em que vocês prestam serviços para empresas e produtos? Pode aí dar um portfólio para nós. Obrigado pela oportunidade, André. Então a IPSE eu brinco que ela é uma empresa brasileira, 100% nacional, com atuação em todo o Brasil, né? Hoje nós temos clientes em diversos estados do nosso país. Obviamente que nós concentramos várias marcas aqui no oeste catarinense, né? Mas a IPSE hoje ela é uma agência de marketing estratégico que trabalha com demandas full service, ou seja, a IPSE consegue atender todas as demandas de marketing dos clientes. Nós podemos atender como uma agência única em toda a estrutura do cliente, como também conseguimos trabalhar em parcerias, né, com um time interno do cliente ou outros prestadores de serviço. Então a IPSE ela preza uma comunicação 360, então a gente consegue trabalhar no meio offline, no meio digital, em ações internas, né? Nós temos um braço dentro da agência que pensa de forma estratégica o endomarketing, porque é muito importante, né? A gente só consegue externar boas soluções, passar uma credibilidade para o mercado externo quando dentro, o nosso primeiro cliente, que são os nossos colaboradores, eles estão inseridos na cultura da empresa, eles entendem as verdades da empresa e tem uma comunicação muito clara. Então, via de regra, a gente trabalha muito a comunicação interna do cliente para depois trabalhar a comunicação externa. Então, a IPSE ela continua com a sua sede em Xanxerê, né? E estamos aqui também com a oportunidade do contato, né? Quem pensa e vê também o que ela mesma consome com DI regional e quer ver isso na sua empresa, no seu produto, quer ter um estudo, uma conversa, uma avaliação, como pode contatar vocês? Cara, hoje pelos meios digitais isso é muito fácil, né? É só entrar no nosso site, lá tem todas as formas de contato, né? Que é o www.ipse.ag. Também pode estar nos encontrando nas redes sociais, né? Que é o perfil @ipse marketing e também o meu perfil pessoal que está à disposição. Via de regra, os primeiros contatos comerciais é comigo e com a equipe, então podem me procurar nas redes sociais @CleitonFriedrich. Estou à disposição aí para levar credibilidade, segurança e despertar a essência da sua marca. E para terminar, qual seria a sua opinião sobre o futuro do combate às fake news, tanto no normal, que você vê como leitor, como consumidor de informação, e também no marketing estratégico? Como você acha que deve ser o futuro desse combate às notícias falsas? Acho que uma vigilância, né? Nós entramos numa era agora, além do marketing digital, da potencialização das inteligências artificiais. Eu costumo trabalhar com o nosso time interno lá dentro da IPSE, que tudo aquilo que está numa tela, tudo aquilo que está no digital, ele não é real. Porque cada vez mais, com o avanço da tecnologia e as novas entregas das IAs, vai ficar muito difícil a gente entender o que é um avatar e o que é realmente uma pessoa, uma persona, né? Hoje a gente já se depara com algumas questões no mercado publicitário de avatares se passando por atores, né? Se passando por outras pessoas, fazendo uma propaganda de uma marca que aquelas pessoas nunca conheceram de forma real, nunca autorizaram aquele vínculo. E para o consumidor que está do outro lado, está cada vez mais difícil identificar aquilo que é fake e aquilo que é real, aquilo que é virtual e aquilo que é de carne e osso, aquilo que é físico. Então, o momento é de atenção, né?
Nós, enquanto profissionais, devemos ter a responsabilidade de apurar os fatos, de propagar aquilo que realmente é verdade, aquilo que é um diferencial, aquilo que atrai a atenção dos nossos consumidores, dos consumidores das nossas marcas. Porém, nós temos que ter uma responsabilidade ética. Então, acho que a visão do futuro nessa questão da fake news é atenção. É uma curadoria daquilo que a gente está consumindo. Porque cada vez mais a gente vai ter dificuldade em encontrar o real do irreal. E cada vez mais a gente vai ter que conviver com essas possibilidades. Então eu acredito que a gente tem que estar sempre vigilante, estar sempre com atenção. Então olhou alguma questão que a gente achou que está esquisito, a gente tem que ter o compromisso de verificar. Qual é a evidência disso? Porque muitas vezes as pessoas elas são induzidas ao erro. Eu acredito que a maioria das pessoas elas não cometem os erros da fake news com o objetivo de cometer esse dano. Muitas vezes elas são levadas a cometer isso. Então nesse tempo a gente tem que ter mais atenção ainda. Porque eu recebi um vídeo, uma informação, vi um anúncio. Tá bom demais para ser verdade. Vamos desconfiar. Vamos procurar um portal como o DI para verificar se aquilo é real, se alguém está trazendo alguma reclamação, se aquela informação tem alguém que disse que eu conheço no meu ciclo de confiança que valida aquela informação, né? E eu acredito que nesse momento confiar nas pessoas que têm credibilidade. Hoje, quando você for comprar um produto ou um serviço, entenda se aquele profissional ou aquela marca, ela faz parte de alguma entidade, se ela faz parte de alguém que valide, que acredite ela, né? Eu acredito que esse é o momento da atenção de todos os lados, da atenção das agências que produzem a comunicação, dos veículos que divulgam a comunicação, mas principalmente do consumidor que consome, que utiliza, que viabiliza tudo isso. Então a atenção de verificar, tu vai contratar um profissional, ele tem CRM, qual foi a universidade que ele estudou, tu vai contratar uma empresa, ela faz parte de uma entidade de classe local que tu tem acesso, ela faz parte da SIC, ela faz parte da SIX, ela está associada à CDL. No caso das agências, no nosso caso, é uma agência que é acreditada pelo Sinapro, acreditada pelo SEMP, né? No caso de vocês, faz parte da CAERT. Como que está isso? Quem que regulamenta? Quem que fiscaliza? Tem alguém que tem lastro, né? Porque hoje vai ser cada vez mais difícil a gente entender e identificar se aquilo é uma mensagem real ou não. Então a gente tem que se cercar de subsídios que garantam uma assertividade. Então é isso que eu prezo. Tudo que a gente vai passar para o mercado, a gente tenta encontrar com o cliente uma evidência. Opa, tu está dizendo isso, mas tu tem um teste no Inmetro? Você tem como comprovar isso? Eu não vou divulgar isso para o teu cliente se você não me dá uma evidência. Só que a gente sabe que nem todo mundo tem esse senso de responsabilidade que a IPSE tem. Então você que está aí do outro lado, você tem que investigar a origem daquele conteúdo. Porque a internet também, ela trouxe muita autoridade fictícia, né? Tem muita gente que vem te dar uma dica, que vem através do celular, do Reels, de uma live, te passar uma informação, só que na prática ela leu um livro, um conteúdo muito raso, está se passando por especialista e pode gerar um problema, um dano na tua vida aí do outro lado. Então, o digital é maravilhoso. Ele vem com um trabalho que, se tu me permite estender um pouquinho, André. Sim. Eu acredito que o digital ele traz algo que é único e a gente só conseguiu encontrar nele, que é a potencialidade de escala. Hoje, se a gente tem o jornal impresso, e vocês são prova viva disso, né? Se a gente imprime lá 5 mil, 10 mil unidades do impresso, a gente chega em 5 mil, 10 mil assinantes, pontos de contato. Isso, e para cada jornal impresso tem 3 leitores. Isso aí. Né? Então, a gente consegue ter uma escala, mas para mim aumentar essa escala, eu tenho que imprimir mais jornais. Né? Isso onera o custo. Enquanto que no digital, esse mesmo material que vai estar no impresso, que está aqui no virtual, ele vai se replicar sem um custo de estrutura. Então o digital ele traz isso, ele potencializa, né, a um nível de escala muito grande. Só que tem uma responsabilidade que tem que acompanhar isso. Se o que nós estamos conversando aqui, ele tem que ser verdadeiro. E o que a gente encontra lá fora são pessoas que têm acesso à informação, mas que não dominam o conteúdo. Essa é uma era de muita informação. Só que a informação é diferente de sabedoria, de conhecimento. E aí quando você se apodera da escala do digital, da possibilidade de chegar em milhares de pessoas em minutos, se você não tem a responsabilidade de entender a mensagem que tu está passando, você está causando uma dor, você está causando um problema. E acho que esse é o grande
momento de atenção. Cara, quem está te ensinando alguma coisa sabe mais do que você? Quem está te ensinando alguma coisa tem cases comprovados que podem serem evidências que ela pode te ajudar também? É por isso que o DI é uma referência que só cresce, que passou as transformações do seu setor, do impresso para o digital, e continua forte e tendo credibilidade. Porque tem rastro, tem história, né? São quase 3 décadas no mercado, né? Agora, uma pessoa que vem, que lê uma informação e quer te dar uma dica e nem aplica na vida dela, você tem que desconfiar, você tem que buscar informação. É a mesma coisa com a Ipse. Esse ano nós completamos 18 anos de mercado. Então, se alguém quer uma ajuda para construir uma marca, uma campanha, a potencializar as vendas no seu negócio, a Ipse tem cases, a gente pode comprovar que a gente já aplicou isso que nós estamos falando. Nós temos como provar isso, né? Então, cuidado muito com essas pessoas que vêm muitas vezes de longe, que falam bonito, mas que tem pouco para comprovar. Então, acho que esse é o momento. Atenção, comprovar credibilidade para você aí não acabar se dando mal, comprar ou ter uma frustração no futuro. E não pensar que só a produção de texto por chat GPT que é o problema, né, no futuro do combate às fake news. Cleiton, muito obrigado por atender o Jornalismo do DI e até uma próxima. Até mais, obrigado pela oportunidade. E então encerramos neste momento a série de entrevistas. O nosso pedido é para que você consulte, se você é assinante do DI Premium, o PDF digital do caderno. Se você tem impresso, guarda em casa. O familiar chegou no almoço de domingo, dá para ele ler, porque não é apenas um conteúdo com várias reportagens e entrevistas. Também vamos ter lista de sites para que você faça checagem de informações em casa, amparado pelos maiores veículos do país. Nós vamos fazer uma lista de sites. Nós vamos ter outras dicas para que você possa combater as fake news aí no seu celular, no seu computador, ou talvez até nos chamando, se por um acaso nos equivocarmos em alguma informação. Você é parte essencial de um jornalismo mais credível e de uma sociedade mais saudável através da combate às fake news. Muito obrigado pela confiança nesses 27 anos de Diário do Iguaçu. Muito obrigado a todos que participaram, a todos que atenderam a toda a reportagem da empresa neste projeto. E você pode seguir a todo momento as nossas redes sociais. @Diário do Iguaçu no X, no antigo Twitter, no Threads e no Instagram. @Jornal Diário do Iguaçu no Facebook. diregional.com.br é o endereço do nosso portal de notícias. André de Lázari com as imagens de Andrés Rodrigues para o Diário do Iguaçu.